pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai continuar nossos estudos falando sobre sociologia e sobre o sociólogo Émile Durkheim. Eu trouxe para vocês algumas das frases mais famosas dele e algumas são: a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Gravem bem essa frase, porque ela vai exemplificar bem o pensamento dele, que eu vou explicar para vocês depois certinho. Outras frases são: a sociedade e cada meio social particular determinam o ideal que a educação realiza. A religião não é somente um sistema de ideias, ela é, antes de tudo, um sistema de forças. Um pouquinho da história dele, então. Ele nasceu em 1858 e faleceu em 1917. Ele foi psicólogo e sociólogo francês e foi considerado o fundador da sociologia propriamente dita como matéria, porque ele acabou indo além de Comte. Ele foi o primeiro a criar um método sociológico que distinguiu a sociologia das demais ciências humanas. E junto com Marx e Weber, ele constitui a tríade da sociologia clássica, que são esses aqui da foto, e o Durkheim é esse daqui. E ele foi professor também da Universidade de Letras, em Paris, e ele foi um pouquinho influenciado pelas ideias positivistas de Comte. Só que ele chegou criticando bastante Comte, porque ele falava que ele não fundou a sociologia como uma ciência bem definida. E acabou que ele não ultrapassou a filosofia. Ele continuou naquele campo ideal metafísico, com uma filosofia que era impossível de ser praticada. Então, para Durkheim, o Comte ele foi muito filosófico, por causa da lei positivista dos 3 estados, porque ele não fez um método de observação da sociedade rigoroso, como Durkheim falava que tinha que ser. Ele não se afastou daquela sociedade, ele só criou uma lei abstrata, segundo ele. Então, para Durkheim, a sociologia deveria ter um rigor para ser uma ciência. E, primeiramente, o sociólogo deveria se afastar do senso comum, porque o senso comum ele tenta explicar a situação sem necessariamente um conhecimento e um estudo prévio. Ele tem que se afastar também das tradições, das experiências individuais. E como mostra aqui na tirinha, que o senso comum, então, levaria ao erro, né? E ele fala também que o cientista, ele não pode estar inserido na sociedade que ele vai estudar. Ele tem que se colocar apenas como um observador, para observar a sociedade. E para ele conseguir realizar esse estudo, ele vai estudar o quê? O fato social, que é basicamente o que está acontecendo na sociedade, os fenômenos daquela sociedade. E o cientista deveria de tratar esse fato social como uma coisa, então ele deveria de ser imparcial. E ele deve também afastar os valores morais e o senso comum, como eu já falei. Então, ele não pode estar vivendo esses fatos sociais, não colocar valores em cima dele. Ele deve ser apenas um observador. E esses fatos sociais, segundo Durkheim, eles aconteceriam como se fosse um organismo vivo. E aí que entra uma certa influência positivista. Ele fala que os fatos sociais, eles funcionam sozinhos e têm uma vida própria. Ou seja, antes de você nascer, a sociedade ela já existia já com valores, com crenças, com uma cultura.
Então, a sociedade vem antes das experiências individuais. Então, não é as ações do indivíduo que vai moldar essa sociedade. É basicamente a sociedade que vai moldando o indivíduo. Você nasce sem saber o seu idioma, sem saber a sua cultura, e você vai se moldando e se adequando àquelas tradições, e toda aquela cultura que está inserido. E ele fala o que então? Que os fatos sociais são maiores do que os indivíduos, e que as consciências individuais e que as ações humanas. Então, os fatos sociais que influenciam basicamente tudo, né? E elas são exteriores ao indivíduo e são coercitivas, vou até grifar essa palavra, porque elas vão moldar as ações individuais. Então, esses fatos sociais que vão criar nossas ações, vão ser coercitivas sobre a gente, vão influenciar toda a nossa vivência. E ela também tende a se repetir mesmo quando a gente compara sociedades diferentes. E aquilo de ser coercitivo está basicamente explicado nessa tirinha aqui, que a menininha chega e fala: "Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo." E para quê? É para expressar minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, esse todo mundo fazendo acaba sendo a sociedade que está impondo sobre ela uma ação coercitiva, entendeu? Então, Durkheim também surge com o conceito de solidariedade, porque ele fala que a sociedade age de forma coletiva. E segundo ele, a gente tem dois tipos de solidariedade, que é a mecânica, que é uma sociedade mais pré-capitalista, que está baseada ali na consciência coletiva das sociedades primitivistas, onde os indivíduos eles trabalham para um bem comum. Ou seja, é uma sociedade menor, é uma sociedade onde as pessoas se conhecem, onde você tem mais facilidade de controle social, os membros têm mais contato entre si. Então, elas vão estar todas trabalhando ali para um bem comum da sociedade. É isso que move elas. E a gente tem também a sociedade orgânica, que é uma sociedade mais moderna e complexa, onde a gente vai ter a divisão social do trabalho, onde a gente vai ter antes era a vontade coletiva, aqui é a vontade individual que vai estar impulsionando os indivíduos para eles formarem uma sociedade. E ela é muito maior e os indivíduos, a maioria não se conhece. Então, por exemplo, você quer passar no vestibular, tem o sonho, por exemplo, de passar em medicina. Você tem uma vontade individual, você tem aquele sonho. Então, a sua vontade individual vai acabar contribuindo para a sociedade, mas é um desejo seu e não é mais seu do que coletivo. E também é formado por vários núcleos de indivíduo que estabelecem vínculos entre si. Então, a gente tem um grupo de pessoas que trabalha nisso, outro grupo que trabalha em outra profissão, e no fim elas vão acabar contribuindo para a sociedade de forma diferente. E é basicamente o que está nessa imagem explicando aqui. Então, a gente vai ter a solidariedade mecânica nas sociedades primitivistas, que os indivíduos vão diferir pouco entre si e ter basicamente os mesmos valores e sentimentos, trabalhando para um bem comum. E a solidariedade orgânica, que é mais complexa, e a gente vai ter a divisão social do trabalho, basicamente igual um organismo mesmo, onde você vai ter vários sistemas trabalhando para um bem comum. E uma obra dele que ficou muito famosa é essa, O Suicídio, onde ele vai explicar o suicídio e ele fala que o suicídio é um fato social, só que ele deve ser estudado de 3 formas diferentes.
E duas formas, segundo ele, acontece por uma crise social. Então a gente tem o suicídio anômico, que acontece basicamente quando a sociedade está realmente em uma crise, em um colapso. E a pessoa ela vai acabar perdendo as esperanças, perdendo as esperanças na sociedade, que a sociedade pode melhorar. Ela acha que vai estar sempre ruim, vai estar sempre piorando. E um exemplo disso é a crise de 29, ou então a década de 90 no Brasil, quando a gente teve o confisco das contas pessoais. Muita gente acabou cometendo o suicídio e, segundo Durkheim, era esse tipo de suicídio aqui, quando a sociedade está em crise. E a gente tem o suicídio egoísta, segundo ele, quando o indivíduo acaba não se sentindo parte daquela sociedade. Independente se a sociedade está em crise ou não, ele pode se sentir superior ou inferior àquele meio que ele está inserido. Então ele prefere partir para uma outra dimensão, ele prefere não fazer parte daquela sociedade. Então ele não se sente fazendo parte da sociedade. E a gente tem o suicídio altruísta, que ele é feito quando a pessoa quer defender uma causa social que é maior do que ela. E um exemplo disso é, por exemplo, na Revolução Francesa, quando as pessoas elas iam para a linha de frente e elas iam com um armamento muito simples, por exemplo, às vezes até um facão, e ela sabia que as pessoas do outro lado iam estar com armamento pesado, iam estar mais munidas, então elas já esperavam que elas iam morrer, mas elas estavam ali para um bem social maior, então para defender uma sociedade coesa. E a gente percebe o que através disso? Que todas as formas de suicídio estão ligadas à sociedade. Então, o suicídio altruísta para defender uma sociedade, o suicídio egoísta quando a pessoa não se sente parte da sociedade, e o suicídio anômico quando a sociedade está em crise. Então, está totalmente relacionado com a sociedade. Aqui eu trouxe um resuminho para vocês, que eu achei bem legal. Se vocês quiserem reproduzir ele no caderno para gravar. Então, quem foi Durkheim? Ele é considerado os pais da sociologia moderna. Ele determina o fato social como um objeto central de investigação. Ele entende o fato social como uma coisa que exerce força de coerção sobre os sujeitos, independente de sua vontade ou ação individual. E a segunda característica dos fatos sociais é que eles existem e atuam sobre os indivíduos, independente de sua vontade ou de sua adesão consciente, ou seja, eles são exteriores aos indivíduos. E a terceira característica apontada por Durkheim é a generalidade social. Todo fato social que é geral, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria. Então, a gente tem que os fatos sociais, que vai ter essas três características. E a gente vai ter o indivíduo que, por exemplo, obedece a uma série de leis impostas pela sociedade e não tem o direito de modificá-las, acaba que ele nem consegue, né? E para ele, o objetivo de estudo da sociologia são esses fatos sociais, que são regras impostas, e a sociedade como coletividade que organiza, condiciona e controla as ações individuais. O indivíduo aprende a seguir normas e regras que não foram criadas por ele, e essas regras limitam sua ação e prescrevem punições para quem não obedecer os limites sociais. E aqui tá tudo basicamente que eu falei bem resumidinho. Bom, gente, por hoje era só isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se vocês precisarem, é só me chamar. Até mais, tchau, tchau.